Ei pessoal, meu nome é Kelly, tudo bem? Eu sou a Kelly Prati, sou terapeuta ocupacional, especialista em terapia da mão e reabilitação do membro superior. E o meu intuito hoje aqui com vocês é falar um pouco da minha preocupação, sim, preocupação do que eu tenho observado aí no decorrer de alguns meses. Muitas pessoas me procurando e quando eu faço a avaliação das mãos, observo uma evolução muito grande no prejuízo já no uso dessas mãos. E em sua maioria, por falta de orientação e por falta de tratamento correto no tempo certo. Isso me levantou um alerta e me motivou a gravar esse vídeo, me motivou a vir falar, né, para vocês de que há um caminho. As nossas mãos, elas nos abrem possibilidades para a vida, né? Com o uso das nossas mãos prejudicado, com certeza o nosso dia passa a ser mais cheio de obstáculos, né? Se eu não tenho as mãos para segurar uma escova de dentes e higienizar e fazer a minha higiene bucal, já começa aí um processo de prejuízo. Se as minhas mãos elas não dão conta de me auxiliar no uso na minha vestimenta, no vestir as minhas roupas, também já começa a não ficar bom. E por aí eu consigo listar uma infinidade de coisas que estarão prejudicadas se as minhas mãos não estiverem bem, funcionando bem, com qualidade. Porque se eu sinto dor, se eu tenho limitação, se eu tenho articulação machucada, prejudicada, já com uma limitação importante, se eu tenho estruturas que estruturas moles, os músculos com uma perda, né, de tecido ou com uma hipertrofia, com uma rigidez, me impossibilitando abrir e fechar os meus dedos, enfim, a tudo que as mãos me possibilitam, se eu tenho prejuízo aí, por consequência, eu posso sim ter prejuízos maiores no decorrer dos meus dias, dos meus dias e dos meus dias. Pacientes que já chegam deprimidos porque não veem solução. Pacientes que já chegam deprimidos dizendo que não conseguem fazer a conchinha na hora de pegar a água para lavar o rosto. E isso me afligiu ao ponto de sim querer falar um pouco mais sobre esse assunto. E dizer que existe para muitos casos, principalmente desses que chegaram até mim, solução, sim, tratamento, sim, há um caminho, há uma esperança. Basta procurar o profissional correto, basta procurar o profissional qualificado. O reumatologista é um profissional que está aí para nos ajudar a entendermos o que está acontecendo com as nossas articulações. O ortopedista, em especial, aí falando da minha área de atuação, o ortopedista especialista em mão, em cirurgia de mão, ele também é um profissional que nos acolhe, nos ouve e consegue nos orientar do que está acontecendo com as nossas estruturas ósseos, musculares, tendinhas, nervosas. O médico anestesista, especialista em dor crônica, ele também é um médico capacitado a fazer esse tipo de avaliação, e, enfim, outros profissionais também. Aqui eu escolhi citar esses três porque são os que estão mais no meu dia a dia, estamos caminhando mais juntos, então por isso que eu ressalto essas três categorias. Mas outros profissionais também têm aí a capacitação técnica para poder auxiliar nesse processo. E aí, sim, existe um caminho, como eu estava dizendo. Existe, por exemplo, as órteses. As órteses são aparelhos de extrema eficácia para o tratamento das mãos. Não só, né,
Mas aí eu volto a ressaltar, eu estou falando aqui especificamente do cuidado com as mãos. Então, as órteses, quando bem orientado o uso, quando bem indicadas, elas auxiliam em muito no processo de recuperação funcional. A órtese, o que que é então? O que que é isso, Kelly? O que que é a órtese? A órtese é um aparelho que é moldado num termo, que é desenhado, né, projetado num termo moldável, num termoplástico, de acordo com a necessidade de cada paciente. A órtese ela é única e individual. Ela não dá para ser feita de uso coletivo. Ela não vende em prateleira de farmácia ou de artigos de fisioterapia, não. A órtese, ela precisa ser confeccionada por um profissional capacitado para isso. No caso, o terapeuta ocupacional é um profissional capacitado a confeccionar as órteses. E aí, essa órtese, então esse aparelho desenhado nesse termoplástico, moldado ao calor, né? Ele é adaptado ao membro do paciente conforme a necessidade. Se é polegar, se precisa contemplar toda a mão, se precisa avançar até o punho, enfim. E aí é o médico fazendo a solicitação daquilo que é pertinente, daquilo que é necessário para aquele paciente, e o terapeuta ocupacional agindo, né, botando então em prática na confecção aquilo que foi orientado e sugerido pelo reumatologista ou pelo cirurgião de mão, pelo médico ortopedista, ou inclusive pelo médico anestesista especialista em dor crônica. Então, a órtese ela vem em nosso auxílio nesses tratamentos de artrose, risartrose, artrite, túnel do carpo, dedo em gatilho, qualquer tenossinovite, contemplando aí um dedo ou toda a estrutura de mão, pós-fratura, se às vezes o paciente ele não quer usar a tala engessada, e conversando com o médico e ele autorizando isso, a órtese também pode contemplar esse tempo de mobilização, mesmo que curto, mas pode contemplar esse tempo de mobilização. A órtese ela pode ser estática ou ela pode ser dinâmica, ela pode promover movimento. O paciente, por exemplo, que teve uma lesão de plexo braquial e perdeu o movimento, por exemplo, de extensão dos dedos, existe a órtese que favorece esse movimento, ganhando a partir da dinâmica do que a gente tem de função, que no caso os flexores se estiverem preservados. Enfim, é uma gama de possibilidades que nós temos. As órteses são muito eficazes nas artroses, naquele processo onde algumas mãos já chegam deformadas, com deformidades instaladas. É claro, se eu tenho uma deformidade instalada, aí eu já não consigo mais, a gente já não consegue mais se beneficiar desse tipo de tratamento. Mas se eu tenho a articulação ainda naquele processo, né, de acomodação, então sim, a órtese ela consegue sim favorecer e estabilizar a evolução da doença. E por que não reduzir? A gente sabe que ainda não existe, por exemplo, no caso da artrose, cura, mas existem tratamentos de extrema eficácia e que melhoram muito a qualidade no uso das mãos do paciente, fora todas as orientações que o terapeuta ocupacional, especialista em mão, ele é capacitado a dar para contribuir ainda mais com a melhora nos usos das mãos. Então, se você se identificou em alguma dessas situações, ou conhece alguém, uma avó, uma tia, mãe, um vizinho, um parente, e que você perceba que, olha, eu conheço alguém que tenha isso, e eu conheço alguém que está perdendo a função das mãos, que vive constantemente se queixando de dor, eu vou mostrar esse vídeo para essa pessoa, porque de repente ela consegue buscar a partir daí a orientação adequada. Então o caminho é orientação, o caminho é buscar, porque o tratamento ele existe
e existe de forma eficaz. Vamos conversar mais sobre isso. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder. E aí nós vamos conversando mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu okzinho, porque quanto mais curtidas a gente receber, o YouTube ele vai perceber que esse vídeo é um vídeo bacana, é um vídeo de utilidade, e ele vai lançar esse vídeo para mais pessoas, e vamos alcançar as pessoas que precisam sim, de repente, dessa luz no fundo do túnel, que já não enxergavam possibilidade para não sentir mais dor no uso das mãos, e aí a gente consegue ajudar essas pessoas também, tá? Então vamos juntos, eu vou trazendo mais informações para vocês, e se inscreve aí no canal, porque aí você vai sendo atualizado aí dos vídeos que eu vou com frequência postando aqui. Um grande abraço e até mais.